Fala galera, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Renato e sejam muito bem-vindos à tela do Reflexões. E há quanto tempo, hein? Infelizmente, por questões logísticas, nós ficamos um pouco distantes, mas tentaremos ser mais constantes a partir de agora. Hoje nós vamos trabalhar com uma obra diferente, né? Trata-se da obra Como Vencer a Guerra Cultural, do autor norte-americano Peter John Kraft. Bem, o autor, ele nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Nova Jersey. Ele leciona no Boston College e ele teve influência, entre outros, de São Tomás de Aquino. E é autor de várias obras de filosofia cristã, né? E a obra em tela, né, a obra que é objeto deste vídeo, que é Como Vencer a Guerra Cultural, um plano de batalha cristão para uma sociedade em crise, é uma obra que interage com o leitor. Aliás, muito mais do que interagir, ela provoca. Seria interessante se vocês pudessem ler, porque nós vamos trabalhar alguns detalhes apenas da obra. Não dá para esgotar todo o conteúdo dela. Bem, já na introdução, ele já começa a separar um pouco homens de meninos, entre aspas, né? E aí nós podemos observar, por exemplo, quando ele chega na página 11, que ele fala sobre a sociedade norte-americana. Ele traz como foco o Ocidente, mas o cenário é a sociedade norte-americana, onde os americanos eles reconhecem que temos inúmeros problemas econômicos e sociais, e ele traz como proposta para resolver esses problemas a ideia de ignorar os experts e os que ignoram que existe uma guerra. Bem, na realidade, ele provoca no sentido de que o leitor ele precisa reconhecer que existe uma guerra. Se ele não reconhece que existe uma guerra, então o livro se torna algo indiferente para este, né? Se torna algo irrelevante. E aí ele convoca aqueles que reconhecem que existe uma guerra, né? E se querem começar a mudar a história, a ignorar aqueles que fecham os olhos para a ideia de que existe uma guerra, e os experts. E aí, em um parágrafo da página 11, ele fala: se os experts são o problema, chegou a hora de nós, os não experts, os amadores, tomarmos o controle. Chegou a hora de nossa democracia tornar-se democrática. Mas para que isso aconteça de fato, precisaremos fazer algo verdadeiramente radical. Calma, isso não vai nos custar nenhum centavo e nem uma gota de sangue. Nós precisaremos ignorar os experts e dar ouvidos ao bom senso. Como os experts não suportam ser ignorados, e muito menos contrariados, ficarão realmente furiosos. Furiosos conosco. Bem, a primeira ideia é reconhecer que há uma guerra, né? E ele é bem claro nisso aí. A outra ideia é que, em reconhecendo que há uma guerra, o autor ele traz 9 etapas, das quais vamos trabalhar algumas, né?
que deve ser muito importante, extremamente importante, para se chegar ao triunfo nesta guerra, a vitória nesta guerra, né? Que é saber que você está em uma guerra, saber quem é o inimigo, saber em que tipo de guerra você está, saber qual é o princípio básico desse tipo de guerra, saber qual é a estratégia do inimigo, saber onde fica o principal campo de batalhas, saber qual arma derrotará o inimigo, saber como adquirir essa arma, saber por que você vencerá, né? Enfim, entre outras coisas, a introdução traz isso, né? Olha, nós estamos numa guerra, você reconhece? Ah, sim, bacana. Você não reconhece? Ok, também. E aí, o autor, ele dá continuidade com a ideia e ele desenvolve em torno da ideia de que há uma guerra, qual o tipo de guerra, né, que as pessoas estão ali envolvidas. Essa guerra é uma guerra física? Essa guerra é uma guerra metafísica? Que tipo de guerra é essa? Bem, o autor ele traz uma gama de informações que vai levar o leitor à conclusão, e ele próprio explicita, né, de que sim, há uma guerra, e que essa guerra é uma guerra milenar. Essa guerra é uma guerra na qual os nossos antepassados vêm falando para nós desde tenra idade. Essa guerra é uma guerra espiritual. Bem, bacana. Existe uma guerra, o leitor reconhece que há essa guerra, bacana, porque se ele não reconhecer, ele não deve, segundo a dinâmica do autor, dar continuidade a essa leitura. E ele reconhece essa guerra, e essa guerra é uma guerra espiritual. O próximo passo, né, é reconhecer quem são os inimigos nessa guerra espiritual. E, mais uma vez, algo milenar, algo que transcende séculos. E, de acordo com o autor, os nossos inimigos, os inimigos que devemos combater, são Satanás, né, e o pecado. E ele desenvolve uma série de ideias aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a página aqui, página 33. Abre aspas. Eu disse que havia dois inimigos. O segundo é ainda mais horrível do que o primeiro. Há um pesadelo ainda mais terrível do que ser perseguido pelo demônio, que, segundo o autor, é o primeiro dos inimigos. Ou do que ser capturado pelo demônio, ou ainda do que ser torturado pelo demônio. Este pesadelo é o tornar-se um demônio. O horror que está fora de sua alma já é suficientemente terrível. Mas não é tão horrível quanto o horror que está dentro dela. O horror dentro de nossas almas certamente é o pecado. Fecha aspas para o autor. Bem, nós estamos numa guerra, segundo o autor. Essa guerra é espiritual e os inimigos são o demônio e o pecado. Eu poderia dizer que é apenas um, mas já que
o pecado ele é uma consequência justamente das influências do demônio, entre aspas. Mas ele coloca que são dois, o demônio e o pecado. Bem, é uma obra que nós não daremos conta de esgotá-la no seu na sua amplitude, né, na sua totalidade, mas é uma obra interessante e que dialoga, mexe com o leitor, né? Ela provoca o leitor. Mas e você aí do outro lado? Você concorda com o autor? Nós estamos numa guerra? Mais do que isso, você concorda que estamos numa guerra e que os nossos inimigos são inimigos metafísicos? Essa guerra espiritual? Deixa aí nos comentários. Forte abraço a todos.